Boa noite a todos, sejam bem-vindos à casa. Muito obrigado por terem vindo aí nesse dia não tão frio, mas ainda assim um dia meio inóspito, né, uma noite. A gente está vivendo assim tempos difíceis, né, bicudos, todos nós, aí, seja na parte da economia, seja nas nossas relações aí no cotidiano. E é normal que a gente se sinta muitas vezes assim meio para baixo, né, em função disso tudo. E às vezes até se sinta a última bolachinha do pacote, como se diz, né. E hoje a conversa, essa pequena palestra, seria assim mais para dar trocar uma ideia, conversar, né? Mostrar certos pontos, como a gente na verdade, sem se dar conta, pode ser muito útil no dia a dia, é muito útil no dia a dia para a espiritualidade, para as outras pessoas, sem nos darmos conta. É impressionante como a gente se relaciona com os outros, e de um relacionamento, de uma conversa, de um encontro casual, muitas vezes resulta um benefício para aquela outra pessoa, a gente nem fica sabendo, talvez fica sabendo mais adiante. Então, na verdade, assim, é um papo bem leve, assim, para a gente tentar assim, se animar um pouquinho e nos sentirmos, vocês, eu, todos nós aqui, mais úteis no nosso dia a dia, não em termos de trabalho, o trabalho físico normal, né, da vida material, mas do ponto de vista emocional, mental e espiritual. Tá? Porque essas alturas do campeonato, acho que todos aqui concordam, né? Nós todos somos espíritos encarnados, não nos limitamos a esse corpo que anda para lá e para cá. E nós, então, a única diferença entre nós e os espíritos que estão desencarnados é exatamente o corpo, o resto é a mesma coisa. E existe uma interação energética, emocional, mental, de vibrações muito grande entre todos nós e a gente não se dá conta. Energeticamente, porque nós temos um duplo etérico que está emitindo energia, que é o princípio básico, por exemplo, das pessoas que trabalham com as mãos na hora do passe. Não é apenas a espiritualidade que está ali, a gente está doando aquela energia animal, aquele magnetismo animal, aquele axé, como muitas vezes se diz, né? E nós estamos então transmitindo isso para os outros. Só que a gente faz isso no dia a dia sem se dar conta também. Assim como o nosso corpo irradia calor, assim como o nosso corpo irradia muitas vezes odores, aí se nós estamos depois de um dia um pouco suaves, aquela coisa, né? Ou se nós estamos perfumados, da mesma forma o nosso corpo etérico, energético, está irradiando energia. Ou captando energia. Na verdade, sempre captando ou irradiando, muitas vezes captando dos outros, e aí sugando, né, um pouco do outro e muitas vezes doando para aquele que está precisando mais, e a gente não se dá conta disso, isso é um processo natural nosso. Da mesma forma com as emoções, que tem a ver com o nosso perispírito, nosso corpo astral. Na verdade, essa talvez seja a maior dificuldade dos dias de hoje, porque todos nós estamos sempre irradiando a emoção que nós estamos sentindo, vivendo naquele momento. Se é uma sensação, um sentimento, uma emoção positiva, a gente irradia ela, e se for negativa, a gente irradia também. Na verdade, o mundo, do ponto de vista oculto, ele é uma grande arena, um grande campo de batalha, vamos dizer assim, entre forças emocionais e mentais, e geralmente, como somos uma humanidade ainda muito imperfeita, geralmente preponderam os pensamentos negativos, as emoções negativas, de raiva, de ódio, até aquelas mais não tão deletérias, vamos dizer assim, mas aquela pequena invejazinha, aquele comentário maldoso, tudo isso se mistura no ar como se fosse uma grande nuvem, né? E isso vai passando de um para o outro de acordo com as afinidades vibratórias de cada um. É muito comum que a gente esteja, se está nervoso, por exemplo, começa a ficar nervoso por alguma coisa que alguém disse ou por alguma coisa que passou, daí a pouco aquilo parece virar um efeito cascata, aquilo começa a tomar uma dimensão maior, e a gente muitas vezes depois se pergunta, puxa, mas como é que isso tomou um tamanho tão grande assim, né? Mas é em função dessa sintonia vibratória. Como o mundo aí fora, né, essa parte oculta que a gente não vê, ela está impregnada de todos esses tipos de pensamentos, nobres, não tão nobres, negativos, positivos. Quando a gente está numa determinada sintonia vibratória, a gente acaba atraindo aquela vibração semelhante. E por isso, quando estamos mal, acabamos muitas vezes ficando mais mal ainda, e essa é a dificuldade muitas vezes para retomarmos o nosso equilíbrio.
E da mesma forma, quando estamos bem, somos muitas vezes focos irradiadores desse bem para os outros, né? Então, entre nós, sem nos darmos contas, a gente está sempre nos influenciando. Essa é uma passagem, eu acho que é do Livro dos Espíritos, né, de Kardec, em que se faz uma pergunta para um espírito, né, mais ou menos assim, né, o quanto os espíritos influenciam a nossa vida, o quanto... E a resposta é muito mais do que vocês imaginam. Praticamente, muitas vezes pode-se dizer que eles tomam as rédeas das vidas de vocês e vocês nem se dão conta. Isso é uma verdade. Por isso que a gente vive procurando ajuda, seja numa casa de umbanda, seja num templo espírita, seja na igreja católica. Qualquer templo bom, religioso, é um foco de ajuda para nós, e cada vez que nós vamos lá pedindo ajuda, nós estamos levando, geralmente, um probleminha grudado na gente, muitas vezes. Ou então, emoções negativas, que muitas vezes nem são nossas, que se agarram também no nosso perispírito e passam a nos acompanhar por um determinado tempo. Se eles nos influenciam tanto, nós nos influenciamos da mesma forma, porque nós somos espíritos andando aqui, assim como eles são espíritos andando do lado de lá, e principalmente aqueles que estão tão perto da crosta, porque ainda estão com alguns problemas para subirem, né? E acabam se vivendo mais a nossa vida aqui do que a vida deles lá. E isso também acaba trazendo alguns empecilhos. Mas o que eu queria dizer é que, se isso vale para o negativo, vale para o positivo, como eu já disse. Então, quantas e quantas vezes nós somos agentes, transmissores de uma boa vibração, de uma boa emoção, de um bom pensamento, de uma boa dica para os outros e nem nos damos conta. Aliás, até é bom que a gente não se dê conta para não ficarmos nem convencidos, nem querermos muitas vezes tomar um papel de conselheiros, de salvadores dos outros. Não, é aquela coisa casual que é feita sem nos darmos conta. Exemplo. Nós estamos bem, saímos da casa, por exemplo, estamos num sábado legal, fomos passear, e aí encontramos um amigo que está com algum problema, a gente troca uma ideia, conversa, vai embora. Lá, muito tempo depois, um dia encontrando ele de novo, ele diz: poxa, naquele dia disse uma coisa ali, até meio despretensiosa, a gente nem lembra, né? E foi a dica que ele precisava para mudar um determinado comportamento. Não mudar a vida dele, mas dar uma inflexão nos rumos que ele estava tomando naqueles dias, e aquilo faz uma diferença muito grande para ele. Isso é aquilo que a gente disse? Pode ser, mas muitas vezes não é nem o que a gente disse, é o que a gente estava sentindo, aquela energia, aquele axé, que acaba transmitindo para a pessoa também. E por uma afinidade vibratória, porque ele estava necessitando daquilo, e ao conversar contigo estava de certa forma se entregando, se abrindo para o que tu estava falando, e lhe dá a chance, a entrada de receber aquela energia positiva que você passou e nem se deu conta. Isso é extremamente comum, mas extremamente comum mesmo. Muito, muito comum. E qual que seria a ideia então? Não é sair por aí pensando em como nós vamos ajudar o outro, não. É simplesmente ter consciência de que essas coisas acontecem. E se a gente tem consciência de que isso acontece, que a gente pode ser um agente... Aliás, o título dessa palestra poderia ser isso, né? O papel do ser humano, ou o papel da assistência, por exemplo, aqui, na distribuição, na multiplicação do axé espiritual. Já vou chegar lá, então. Então, nós somos transmissores, muitas vezes, de energias que a gente nem está se dando conta que são boas. Mas por que, muitas vezes, está se passando alguma coisa boa para o outro, uma dica, uma palavra, que vai fazer diferença e a gente não sabe? Porque, muitas vezes, nós estamos bem acompanhados naquele momento. E assim como a gente está, muitas vezes, com espíritos sofredores, com encostos, diga-se como quiser, assim, né? Nós muitas vezes estamos com nossos mentores, nossos guias no dia a dia, e eles nos passam orientação, ou passam orientação para os outros através da gente, a gente nem se dá conta. Pois não? Por favor, quem é dono de uma moto que está estacionada aqui na frente, o pessoal não consegue sair com o carro, né? Pode ali tirar, por favor. Desculpa, Bate. Tranquilo. Isso é muito comum também. No nosso dia a dia, na nossa atividade profissional, tem um médico conhecido, eu gosto sempre de dar esse exemplo, o Dr. Lucchesi, né, que ele várias vezes falou, antes mesmo de se converter, ele é um dos que agora são espíritas, me parece, né, mas ele sempre dizia, mesmo sendo um católico fervoroso, né, que ele sentia que na hora que ele estava operando, que ele estava fazendo uma cirurgia, que ele se sentia acompanhado, e como se uma mão invisível dirigisse os passos dele nas cirurgias. Então ele sempre rezava antes e sempre dava certo em geral em função
do que ele acreditava ser um bom acompanhamento espiritual. Isso acontece também no dia a dia, na profissão, no trabalho, na área jurídica. Quantas e quantas vezes a gente de repente começa a dizer alguma coisa que faz sentido, fala, e aquilo flui com facilidade, e a gente depois até se surpreende como isso aconteceu. Geralmente tinha alguém junto com a gente, um amigo espiritual, alguém que nos usou naquele momento, no bom sentido, para transmitir algo que seria bom para alguém. Não era para nós, embora nos faça bem também nos sermos úteis dessa forma, né? Então, sendo isso muito comum, e isso sendo comum em função da nossa condição de espíritos e dessa incessante troca vibratória de nossos sentimentos, de nossas emoções, de nossos pensamentos, isso pode ser potencializado. E a espiritualidade usa isso e usa de maneira extremamente frequente. Aqui, por exemplo, na casa, ali no Abassá, no aconselhamento, nós temos o Congá, e ele é um polo concentrador, tremendo polo concentrador de energias positivas que são trazidas lá do alto pelos amigos espirituais que vêm toda semana realizar esse trabalho conosco. Concentrador das energias que são doadas pelos médiuns e concentrador das energias que são doadas por cada um de vocês que vem aqui, quer saibam disso ou não. Cada vez que alguém toma um passe, recebe o aconselhamento e vai ali na frente do Congá, faz um agradecimento, seja como for, ele está também, sem se dar conta, em face do seu estado receptivo e ao mesmo tempo com aquela sensação boa, vamos dizer assim, se ele chegou ali, se sentiu bem, recebeu aquela influência espiritual benéfica, ele acaba doando também parte dessa energia multiplicada, porque é a energia que veio do alto para ele, passou por ele, e uma parte disso vai para o Congá e é armazenado ali e utilizado depois pela espiritualidade das mais variadas formas. Às vezes até em trabalhos noturnos, para ajudar pessoas que vão ser atendidas aqui e que depois precisam que esse atendimento se continue durante o sono físico. Mas não é só isso. Cada um de nós, quando chega aqui e é atendido, recebe um passe. Através daquele passe, muitas vezes são equilibrados os seus campos energéticos, os seus chakras, eles são realinhados. Muitas vezes sofredores são retirados. E ele sai dali como se tivesse ganhado um banho de energia, um banho de boa energia espiritual. Mesmo que ele não sinta aquilo como energia, mas aquela sensação de leveza, aquela sensação de que foi bom, aquela sensação de novo ânimo para enfrentar os problemas da vida, ele está levando junto consigo e aquilo é muito real. Se a gente conseguir sair daqui e manter isso por algum tempo, a gente também vai ser um polo transmissor dessa energia. A espiritualidade conta com isso, porque uma das maneiras que ele tem de fazer chegar o recado deles, vamos dizer assim, né, que é vamos dizer assim, uma vibração positiva para as pessoas, para estimular as pessoas a crescerem espiritualmente e a melhorarem seu padrão vibratório. Cada um de nós é um agente multiplicador e transmissor dessa energia no nosso dia a dia. Mesmo que depois a gente tenha alguma discussão, alguma coisa, mas dali a pouco a gente se lembra, mentaliza o Congá, pensa naquilo que a entidade nos falou, retoma o equilíbrio. Naquele momento se reequilibra também esse campo energético da pessoa e ele passa a ser de novo um doador de boas energias. Passa a ser também um possível transmissor até de uma orientação espiritual dada por seu guia naquele momento para alguém sem ele se dar conta. E tem que ser assim mesmo, sem se dar conta, porque isso não é um trabalho mediúnico consciente, mas é algo que acontece muito. Quem leu os livros de André Luiz e outros sabem como eles se usam esse expediente para, às vezes, numa conversa despretensiosa entre duas pessoas, passar o recado, passar alguma coisa que vai ser muito importante para aquele que está ouvindo. Se nós pensarmos dessa forma, eu acho, para mim, isso me consola muito, mesmo nas agruras do dia a dia, nos faz pensar que somos úteis. Quer dizer, mesmo que as outras pessoas estão sentindo as dificuldades, a gente sempre poderá estar um pouquinho melhor que alguém, um pouquinho pior que outro, então passar para alguém alguma coisa boa
e receber de alguma coisa, de um outro, essa coisa boa também. Para finalizar, porque isso na verdade era apenas uma conversa bem simples, assim, para dar esse alerta, né? Eu gostaria de lembrar a todos, né, que a nossa busca pela espiritualidade, busca pela solução dos nossos problemas, ela passa necessariamente pela seguinte conscientização: que nós todos estamos no mesmo barco, todos estamos navegando num mar inóspito, e que se esse barco onde nós estamos naufragar, não vai ser apenas nós ou o outro que vai naufragar, nós todos naufragaremos juntos. Então a vida em sociedade e a vida espiritual é também uma vida em sociedade, uma sociedade espiritual. Ela exige que cada um de nós procure fazer a sua parte para melhorar um pouco o todo. E nesse caso, falando em termos espirituais, o todo significa esse campo vibratório, esse campo energético que nos circunda a todos, que a gente não enxerga e que normalmente está muito pestilento, muito negativo, e cada vez que um de nós faz um pequeno esforço para melhorar isso, para controlar a sua emoção, para tentar sair daqui, por exemplo, e levar um pouco dessa energia e ser consciente de que de alguma forma isso está sendo levado para aquele que está na sua casa, para o seu ente querido, para aquela pessoa que você, quando chegar em casa hoje à noite, der um abraço, um beijo, você vai estar passando um pouco dessa energia, um pouco desse axé multiplicado. Porque, assim como na água fluidificada, né, todos devem saber disso, né, se faz um pouco de água fluidificada ou se pega no centro espírita e depois, sempre quando vai chegando ao final, vai se repondo a água. Porque a vibração, ela não termina, ela está sempre ali. E basta ter o meio, ela vai se expandindo. No caso aqui, o meio somos nós. E enquanto a gente tiver um pouquinho desse axé que a gente recebeu e a gente pensar em manter ele e transmitir para o outro, com certeza isso vai acontecer e nós vamos continuar sendo então cada vez mais agentes multiplicadores do axé da espiritualidade por um mundo melhor. Muito obrigado, era isso.